O vídeo contém detalhes da tortura. Se você tem algum gatilho e for sensível a esse tipo de assunto e imagens, sugerimos que não assista. Natasha Maria Kampusch nasceu em Viena, Áustria, no dia 17 de fevereiro de 1998. Ela ficou conhecida mundialmente pelo trágico momento em sua vida envolvendo seu sequestro aos 10 anos de idade, em que passou mais de 8 anos em cativeiro. Natasha Kampusch saiu de casa na manhã de 2 de março de 1988 para ir à escola que cursava a 4ª série. Aborrecida com a sua mãe, após uma discussão, saiu sozinha sem beijá-la no rosto, como sempre fazia. Com sua mochila e casaco vermelho, foi caminhando pelo mesmo caminho que fazia para ir à escola. Em determinado momento do caminho, Natasha avistou um homem moreno de olhos azuis chamado Wolfgang do lado de fora de uma caminhonete branca. Hesitou entre atravessar a rua ou continuar seu caminho. Escolheu então, o que para ela parecia seguro, continuar seu caminho normalmente. Ao passar por ele, foi logo agarrada à força e jogada para dentro da caminhonete, onde não seria vista pelos próximos 8 anos. Nos primeiros dias do desaparecimento de Natasha, buscas foram feitas através de cães de guarda, helicópteros, cartazes espalhados pelas ruas e escolas de Viena. Uma testemunha de 12 anos de idade disse ter visto Natasha sendo agarrada e jogada dentro de uma caminhonete branca por 2 homens. Quando esta pista foi investigada, 776 vans foram revistadas pelas áreas de Viena e cidades vizinhas, e uma das vans era o do sequestrador, Wolfgang, que morava a 30 minutos do centro da capital, mas não causou nenhuma suspeita. Na entrevista aos policiais, Wolfgang disse que estava em casa durante o sequestro da garota e que usava a van para transportar materiais de construção para sua casa que estava sendo reformada. Com todas as investigações, o público começou a acusar a família de Natasha, afirmando que a mãe da garota estava envolvida com o desaparecimento e estava acobertando o caso. Mas nada disso fazia sentido, pois a mãe não tinha nenhum motivo plausível para tal. Durante os 8 anos em que esteve sequestrada, Natasha foi mantida em um pequeno porão de 5 metros quadrados, que ficava na garagem da casa do sequestrador, com uma passagem secreta no fundo de um armário. O local não tinha janelas e era prova de som. A porta foi feita de concreto para que apenas Wolfgang pudesse abrir. Natasha, com apenas 20 passos, percorria por todo o local, fazendo isso várias e várias vezes durante o tempo que ficou presa. O local tinha uma pequena pia e uma escada, onde Natasha colocava suas roupas para secar. O ar vinha de um ventilador instalado no teto, que fazia uma passagem por um tubo vindo da garagem. O ruído do ventilador, que ficava ligado por 24 horas, quase enlouqueceu pela repetição do barulho nos primeiros meses. Em sua primeira noite no cativeiro, Natasha gritava, mas não emitia som. Então logo depois, resolveu perguntar o número de sapatos do sequestrador, pois ela havia visto em um programa de televisão que o refém precisa saber o máximo possível de informação sobre seu sequestrador, para que, se o refém for encontrado, poderá dizer exatamente como era o bandido. Depois dessa pergunta, Natasha pediu para que antes de Wolfgang apagasse a luz, que a colocasse na cama, que era na verdade um colchão fino, e para ler uma história de ninar. Wolfgang então abriu sua mochila e tirou o livro A Princesa e a Ervilha, parte 2, e que lhe desse um beijo de boa noite. Assim foi feito pelo sequestrador de boa vontade. Durante os primeiros 6 meses, Natasha não podia tomar banho em um banheiro de verdade. Sendo assim, tomava banho apenas na pequena pia que ali existia. Não podia sair do cativeiro em nenhum momento. Não podia olhar e conversar com Wolfgang, só se fosse autorizada. Nos primeiros anos, Wolfgang ordenava que Natasha o chamasse de mestre, porém com repúdio e rebeldia se recusava, o que lhe causava socos e chutes. Quando completou 1 ano e meio, Wolfgang decidiu que Natasha não poderia mais ter esse nome, pois ela pertencia a ele. Então obrigou a escolher outro nome e passou a se chamar Bibiane. Em 1999, completando 21 meses de cativeiro, Natasha então pôde respirar ar puro pela primeira vez, quando Wolfgang autorizou que ela ficasse por alguns minutos no jardim da sua casa com ele à noite. Pouco tempo depois, Wolfgang disse seu verdadeiro nome para a garota, fazendo com que ela tivesse certeza naquele momento que ela nunca sairia daquele lugar.
Submetida a anos de abusos físicos e psicológicos, Wolfgang algemava Natasha para que ela dormisse ao seu lado em sua cama. Fez isso pela primeira vez quando a garota tinha 14 anos de idade. Era obrigada a raspar sua cabeça para que fios de cabelo não ficassem espalhados pela casa. Chegou a apanhar 200 vezes durante uma semana. Era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar a casa quase nua, apenas usando calcinha e um boné. Wolfgang decidiu fazer uma reforma em sua casa, fazendo com que Natasha fosse a única ajudante, a fazendo carregar sacos de cimento, assentar pisos, janelas, sempre sob os mandados e vigia de seu sequestrador. Natasha tentou suicídio 3 vezes, e uma foi em 2004. Quando a mesma começou a queimar papéis em uma chapa elétrica que tinha em sua cela, para que então ela morresse envenenada pela fumaça que a formaria. Isso tudo depois de ouvir na rádio seu nome, que estava em um livro de pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Aos 16 anos de idade, Wolfgang diminuiu sua comida diária, fazendo com que ela pesasse 38 quilos com 1,57 m de altura. Natasha se achava horrível quando se olhava no espelho. Cabeça raspada, costelas aparentes, rosto fino, pernas e braços finos com vários hematomas. Um dia, Natasha demorou para cumprir uma das ordens do sequestrador. Ele perfurou seu joelho com um canivete. A casa de Wolfgang, onde tinha interfones pelos cômodos, inclusive na cela de Campuche, para que o sequestrador pudesse se comunicar com Natasha, foi visitada pela mãe de Wolfgang, Waltrude, por várias vezes, onde a mesma fazia comida e arrumava para ele. Quando tudo foi descoberto, Waltrude disse que não notou em nenhum momento a presença de outra pessoa na casa, apesar de algumas vezes ter notado um toque feminino na arrumação da casa, mas sem nunca perguntar de onde aquilo vinha. Depois dos primeiros anos, Natasha já podia passar boa parte do dia na parte de cima da casa, mas era levada de volta para sua cela na hora de dormir. E quando Wolfgang saía para trabalhar, ela também podia ver televisão e ouvir rádio, mas tudo monitorado pelo sequestrador. Nos últimos anos de cativeiro, ela chegou a ser vista na casa de Wolfgang e em seu carro. Também foi vista por um de seus colegas de trabalho quando os dois foram em sua casa pedir um trailer emprestado. Depois de anos presa e indo apenas ao jardim da casa, Wolfgang a levou no mundo exterior, sempre ao seu lado, fazendo ameaças e pressão psicológica para que ela nunca tentasse escapar. Estiveram uma vez em uma loja de material de construção e também foram passear de carro em Viena. No caminho desse passeio, o carro foi parado pela polícia e pediram os documentos de Wolfgang. Natasha, em pânico pelas várias ameaças a ela cometida caso alguém chegasse perto do carro, ela ficou paralisada até que os policiais deixaram ele seguir em viagem. Pouco tempo antes de completar 18 anos de idade, Wolfgang disse que a levaria para esquiar nas montanhas perto de Viena. Essa viagem foi planejada meticulosamente por Wolfgang, que pelo seu jeito psicótico tentava ao máximo dar uma vida normal a Natasha, uma vida de homem e mulher casados. Em todo momento nas montanhas, Wolfgang ficou ao lado dela fazendo ameaças de morte caso ela tentasse escapar. No único momento que ficou completamente sozinha durante a viagem foi quando ela foi ao banheiro, com Wolfgang do lado de fora para certificar que ninguém entraria no banheiro. Quando Natasha entrou, avistou uma mulher e se encheu de coragem e começou dizendo repetidamente: Natasha Campuche, Natasha Campuche, eu fui sequestrada. A mulher sorriu para a garota com simpatia e saiu do banheiro. Naquele momento, foi um grande golpe psicológico, fazendo com que ela pensasse que o mundo exterior tinha esquecido de quem ela era e ia transformar em um fantasma. Mas quando Natasha conseguiu sua fuga, descobriu que essa mulher era uma turista holandesa e que não entendeu nada do que Campuche tinha dito na época. Wolfgang sempre dizia que as janelas e portas haviam armadilhas e que seu travesseiro tinha explosivos para que assim ela não tentasse de forma alguma escapar. Dizia também que andava o tempo todo com uma arma e que mataria ela e os vizinhos caso ela tentasse fugir. Uma vez, ela fantasiou que o mataria acertando o machado em sua cabeça, mas acabou desistindo. Enquanto estava presa, Natasha prometia para si própria que ficaria mais forte e resistente
e um dia seria capaz de ser livre novamente. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava limpando e passando aspirador de pó no carro de Wolfgang no jardim, sempre vistoriada pelo sequestrador. Quando às 12h53, Wolfgang recebeu um telefonema no celular. Por causa do barulho do aspirador de pó, ele se deslocou a outra área da casa para que pudesse atender ao chamado. Com o aspirador ligado, Natasha conseguiu correr até o portão, que pela primeira vez estava semi-aberto, e correu por cerca de 200 metros pelo jardim das casas vizinhas, para encontrar alguém que pudesse lhe ajudar naquele momento de puro desespero. Na rua adjacente, Natasha avistou 3 pessoas vindo em sua direção. Um idoso, um adulto e um menino, provavelmente da mesma família, pedindo então um celular para poder ligar para a polícia. Mas os 3 desviaram, dizendo que não tinha celular. Continuou correndo pelos jardins e cercas vivas das casas até chegar em uma casa em que se encontrava uma senhora e começou a gritar por ajuda, dizendo: "Eu sou Natasha Campusch e fui sequestrada." Todo o tempo muito apavorada por pensar que Wolfgang poderia estar atrás dela. Foi mandada ficar do lado de fora e não pisar na grama pela dona Inget, de 71 anos, enquanto ela telefonava para a polícia. 2 jovens policiais atenderam o chamado e, para surpresa de Natasha, a mandaram erguer os braços e responder perguntas rápidas. E logo em seguida foi levada para a delegacia de Deutsche Wagram. Naquele momento, o sequestro havia terminado, depois de 3.096 dias no cativeiro. Na delegacia, policiais que estavam estudando o caso há anos se juntaram em volta de Natasha para fazer perguntas, deixando a garota ainda mais assustada e sufocada. Logo depois, ela foi reconhecida por causa da sua cicatriz, passaporte que foi encontrado na casa de Wolfgang e por exames de DNA. Ela foi encontrada em boa forma física, apesar de estar pálida e pesando 48 quilos. Pouco tempo depois de sua chegada à delegacia, o caso começou a passar nas rádios e televisão, fazendo com que o local ficasse completamente cercado por jornalistas. Sua saída dali para a delegacia de Viena foi feita com uma proteção de um cobertor azul que a cobria completamente. Seus pais, avisados, a encontraram em Viena em estado de choque e euforia. E o encontro foi em meio de choros e gritos pelos parentes da vítima. Desacostumada com o contato físico, os abraços de suas irmãs mais velhas a fizeram ficar tonta e quase desmaiar. A seu pai Ludwig Koch, que a abraçava em prantos, fez questão de procurar a cicatriz que Natasha possuía desde a infância. Disse "te amo" da mesma forma que dizia sempre que a deixava na casa de sua mãe, quando passavam o fim de semana juntos há 8 anos atrás. Natasha não teve permissão de voltar para casa, ficando à disposição da polícia e aos cuidados de seus psicólogos. Foi transferida para um hotel em Burgenland, num andar inteiro guardado por homens armados e totalmente interditado pela polícia, que até aquele momento não tinham notícias sobre Wolfgang, que pensavam que estava armando sua vingança. Só voltaria a ter convívio com sua família semanas depois. Com a fuga de Natasha, Wolfgang fugiu de casa e começou a vagar por toda Viena. Encontrou-se com um amigo, um ex-sócio em um shopping center, onde lhe confessou o motivo dos seus atos e sua imagem foi capturada pelas câmeras do local. No fim do dia, sabendo que a polícia de todo o país estava à sua procura, suicidou-se na frente de um trem em movimento, na estação de Wien-Praterstein, no norte da cidade. Ele havia dito que Natasha nunca pegaria vivo. De acordo com seu depoimento pós-fuga, ela e Wolfgang acordavam juntos para tomar café da manhã. Ele lhe dava livros para que ela se tornasse autodidata. Anos depois, Natasha disse: "Eu me poupei de muitas coisas como cigarros, bebidas e más companhias. Mas eu pensava, eu não vim ao mundo para viver trancada e ter minha vida completamente arruinada. Me entreguei ao desespero com essa injustiça. Sempre me senti como uma pobre galinha no galinheiro. Vocês viram minha cela pela televisão e mídia e hoje sabem como era pequena. Era um lugar de desespero." Dietmar Ecker, assessor de imprensa de Natasha, disse que ela contou uma vez que Wolfgang às vezes a batia tanto que ela não conseguia nem andar. Quando ela ficava roxa de tanto apanhar, ele tentava reanimá-la tirando fotos com sua câmera. Mesmo com toda a pressão sofrida por seu sequestrador, para que ela não tentasse escapar, ela tentou por algumas vezes, através de olhares, tentar fazer com que as pessoas notassem que ela era a garota sequestrada, já que sua foto ficou por anos estampada em jornais por toda a Áustria. Natasha diz: "Eu tentava fazer algum sinal às pessoas. Eu tentava sorrir como eu sorria nas fotos. As fotos que estampavam jornais e panfletos grudados em árvores e postes por Viena e arredores.
mas ninguém nunca me notava. 4 anos após sua liberdade, publicou seu primeiro livro, 3069 Dias de Cativeiro, que após 3 anos virou filme. Além dos lucros advindos da mídia de seus livros, a jovem pleiteou na justiça uma indenização milionária do Estado, alegando que a investigação foi omissa em diversos pontos. Com isso, recebeu 2/3 da casa de Wolfgang. Mais tarde comprou da mãe de Wolfgang o restante, e o seu carro. Bastou que ela lucrasse sobre sua própria história para que a sociedade a visse com outros olhos. A menina que ficou trancada em um porão durante anos não se mostrou ingênua, mas sim capaz de fazer seu calvário se transformar em dinheiro. Tal atitude gerou, de certo modo, um preconceito da sociedade para com Natasha. Para muitos, ao oferir lucro com a sua história, instiga a ideia de que obteve muito mais vantagens do que prejuízos com o cárcere. E isso não é moralmente correto. Não é essa a postura que uma vítima deve ter. Para Natasha, o julgamento da sociedade a afetou emocionalmente, mas não a fez desistir de ajudar as pessoas com os lucros obtidos com sua história. Em uma das entrevistas, a jovem afirma: "Por ter uma atenção do público, eu tenho uma responsabilidade e gostaria também de usá-la para o meu próprio benefício e para o de outras pessoas." Os lucros se transformaram em caridade. Construiu e equipou um hospital infantil no Sri Lanka, Natasha Kampusch Children's Ward. Kampusch publicou em 2016 seu segundo livro, intitulado 10 anos de liberdade. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também comentem o que acharam do vídeo e nos dê ideias de casos que vocês querem ver por aqui. E sigam as redes sociais do canal. Até a próxima história!